Uma jovem assina um contrato sem ler as cláusulas e começa a perder o controle sobre sua própria identidade, enquanto forças sombrias a perseguem. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos contar sobre seus relatos e de onde está assistindo. A miséria tem um jeito peculiar de sussurrar ao ouvido dos aflitos. Isabela sentia isso na pele. Os dias se arrastavam como espectros sem forma, enquanto as contas empilhavam-se sobre a mesa, ameaçando engoli-la viva. Seu último resquício de esperança vinha de um bilhete estranho, deslizado por debaixo da porta de seu pequeno apartamento. Um convite, ou talvez um presságio. Se deseja mudar seu destino, venha até a Rua Balmont, número 77. O cliente seleto a aguarda. Ela deveria ter ignorado. Deveria ter rasgado o papel e jogado ao vento. Mas algo além da necessidade, a impeliu a ir. O lugar parecia um tribunal esquecido pelo tempo. Um casarão decrépito, suas paredes amareladas pelo mofo e pelo abandono. Dentro, um único cômodo iluminado por velas trêmulas. E no centro da sala, sobre uma mesa de madeira gasta, repousava um contrato de papel antigo. Assine e sua sorte mudará. A voz vinha de um homem esguio e pálido, cuja presença era tão incorpórea quanto um vulto em um pesadelo. Seus olhos, duas cavernas vazias, observavam-na com algo que parecia impaciência. O documento era denso, repleto de cláusulas em uma caligrafia irregular. Mas seu olhar caiu direto no fim da página, onde um espaço esperava por sua assinatura. Não havia tempo para hesitações. Se aquilo significava dinheiro, segurança, uma nova chance, então que assim fosse. Ela pegou a pena que lhe foi oferecida. A ponta afiada perfurou a pele do seu dedo e o sangue desceu, escorrendo como um rio silencioso sobre o papel. A assinatura manchada pulsava levemente, como se o próprio contrato tivesse bebido sua essência. O homem sorriu. E então ele desapareceu. Sozinha no silêncio opressor da sala, Isabela sentiu um arrepio subir-lhe a espinha. As velas tremularam, projetando sombras longas nas paredes. Sombras que não pareciam pertencer a ela. Ela piscou. As sombras ainda estavam lá, movendo-se levemente, como se estivessem respirando. De volta ao apartamento, já em seu quarto, Isabela finalmente permitiu que o sono a envolvesse. Mas no instante em que seus olhos se fecharam, uma voz sussurrou ao pé de seu ouvido. Agora você é minha. O grito ficou preso em sua garganta. Isabela despertou sobressaltada, o coração martelando contra as costelas como um pássaro enjaulado. O quarto estava mergulhado na penumbra, mas havia algo ali. Ela sentiu antes mesmo de ver. Os móveis projetavam sombras longas, distorcidas, mas uma delas, no canto do quarto, imóvel, parecia errada. Sua forma era alta demais. Um contorno humanoide onde não havia ninguém. Respirando fundo, Isabela estendeu a mão trêmula até o abajur. A luz cortou a escuridão varrendo as sombras. Tudo parecia normal novamente. Normal. Até ela perceber que seu reflexo no espelho do armário ainda estava deitada. Ela prendeu a respiração. Seus olhos arregalados encaravam aquela outra versão de si mesma. Um corpo imóvel, afundado no colchão como se ainda dormisse. Então, lentamente, a outra Isabela abriu os olhos. O choque a fez recuar, derrubando o abajur. O impacto quebrou a lâmpada e o quarto mergulhou em trevas novamente. Seu peito subia e descia em arfar descontrolado, os dedos cravando-se no lençol. Por um longo tempo ela não se moveu. Quando finalmente criou coragem para olhar de novo, o espelho refletia apenas a escuridão. Talvez tenha sido um sonho. Talvez a exaustão estivesse pregando peças em sua mente. Ao amanhecer, o telefone vibrou sobre a cômoda. Rafael, seu amigo mais próximo, enviara uma mensagem. Você tá bem? O que foi aquela mensagem de ontem? Isabela franziu o senho. Não lembrava de ter mandado nada. Rolou a conversa e encontrou um áudio enviado por ela às 3h33 da madrugada. Com um nó no estômago, pressionou o play. No início havia apenas ruído, um chiado baixo como um vento distante.
Então, uma respiração pesada se fez ouvir, e por fim, uma voz. Baixa, gutural. Não era sua. Agora sou eu quem está acordada. Seus dedos tremiam ao segurar o telefone, mas o pior ainda estava por vir. Na galeria de mídia havia uma foto anexada ao áudio. Era uma imagem do seu próprio quarto. E, ao fundo, alguém estava ali, espreitando da sombra ao lado da sua cama. Isabela não dormia mais. Os dias se arrastavam, como sombras distorcidas, e ela sentia sua mente escorregar por entre as frestas do real. O espelho era um inimigo agora. Cada olhar revelava uma mudança quase imperceptível. Pequenos detalhes, minúsculas alterações, os olhos mais fundos, a pele ligeiramente mais pálida, as unhas mais compridas, mesmo sem tê-las deixado crescer. Mas a pior mudança foi naquela manhã. Ela acordou e, por puro instinto, foi até o espelho. Ao vê-lo, um frio terrível tomou seu peito. O reflexo não estava parado. Mesmo sem que ela se movesse, sua cópia no vidro inclinava a cabeça levemente para o lado. Pequeno, sutil, mas não um erro da luz, não uma alucinação. Isabela cambaleou para trás, o coração martelando no peito. E então, o reflexo sorriu. Ela não sorriu de volta. O choque a fez recuar, esbarrando na cama. Quando piscou, a imagem já estava normal, mas o medo cravava-se fundo em seu peito. Isso não era cansaço, isso não era um delírio, isso era o contrato. Com as mãos trêmulas, ela pegou o documento e desdobrou o papel amarelado. As palavras que antes pareciam comuns, agora tinham uma vibração quase viva. A tinta pulsava, como um organismo respirando em silêncio. Então, ela leu e compreendeu. A partir da assinatura, sua alma pertencerá ao cliente seleto. A transição será gradual. Em 7 dias você não será mais você. 7 dias. Ela olhou ao redor do quarto tentando conter o pânico. Quantos já haviam passado? 3? 4? O tempo parecia escorrer por seus dedos, fragmentado em lapsos. Ela se levantou de súbito. Precisava sair dali, respirar. Mas ao pegar o celular, sentiu um arrepio profundo. Havia uma mensagem para Rafael. Uma mensagem que ela não lembrava de ter enviado. Com os dedos tremendo, abriu a conversa. Isabela. Já está quase na hora. Acho que ele está pronto. O quê? Sangue sumiu de seu rosto. Rafael estava digitando uma resposta. Rafael. Do que você está falando? Quem está pronto? Rafael. Isa? Mas Isabela não respondeu. Não foi ela quem mandou aquela mensagem. Pelo menos, não a parte dela que ainda era Isabela. Um ruído baixo e rouco encheu o quarto. Como um riso abafado, ela olhou em volta. O celular caiu de sua mão. Não era um som vindo de fora, era um som vindo de dentro dela. A cidade parecia diferente. Os prédios tinham ângulos distorcidos, as ruas pareciam estreitas demais, e as pessoas... Isabela não conseguia mais encará-las, diretamente. Sempre que olhava para alguém por mais de alguns segundos, sentia um arrepio, como se seus olhos não estivessem apenas vendo, mas sendo vistos de volta. Ela precisava encontrar Rafael. Ele era a única pessoa em quem podia confiar. A única âncora para a realidade que começava a escapar pelos seus dedos. Mas no caminho até ele, algo aconteceu. Ao passar em frente a uma vitrine de loja, viu seu reflexo. E ele não a imitou. Isabela congelou. Seus olhos arregalaram-se em puro horror. Dentro do vidro, sua cópia ainda caminhava. Mas não era ela. A mulher refletida ali tinha um sorriso pequeno, perverso. E movia-se com uma calma quase teatral, parando segundos depois que Isabela já tinha parado. O coração dela disparou. Pessoas passavam ao redor, alheias ao pesadelo que se desenrolava à superfície do vidro. Então o reflexo se virou para encará-la diretamente. Não havia mais dúvida. Ela não estava sozinha em seu próprio corpo. O celular vibrou em sua mão. Rafael, onde você está? A voz dele soava urgente. Ela olhou ao redor, a mente turva.
Estou indo até você. Isa, você já está aqui? O chão sumiu sob seus pés. O quê? Você está aqui? Na minha frente? Mas ele parou. Isabela sentiu o estômago revirar. Isso não é você. A ligação caiu. O pânico a engoliu inteiro. Seu reflexo, sua imagem. Aquela coisa estava andando por aí. E pior, estava com Rafael. O telefone vibrou de novo. Uma nova mensagem de Rafael era um áudio. Com o coração batendo no peito como um tambor, ela apertou o play. No início, apenas silêncio. Depois um estalo seco, como se alguém estivesse se aproximando do microfone. E então, a voz dela. Mas não era ela. Ele já sabe demais. Vou resolver isso agora. Isabela correu. Não sabia para onde nem como havia chegado àquela rua, mas cada célula do seu corpo gritava para que se apressasse. Rafael estava em perigo. Ela mesma estava em perigo, ou pelo menos a parte dela que ainda era real. O céu parecia mais escuro do que deveria para aquele horário. O ar estava denso, carregado de eletricidade, como se alguém estivesse dobrando as regras da realidade ao seu redor. Quando chegou ao prédio de Rafael, a porta já estava entreaberta. O apartamento estava silencioso demais. Seu estômago revirou. Lá dentro, o abajur estava tombado. Os móveis fora do lugar. No centro da sala, Rafael estava imóvel, sentado no sofá. O sangue escorreu do rosto de Isabela. Alguém estava ao lado dele, ela própria, ou melhor, a coisa que usava sua forma era quase idêntica. Mas os olhos eram profundos, como buracos negros. A pele era levemente mais pálida, os lábios esticados em um sorriso que nunca poderia ser humano. A coisa virou a cabeça devagar. Demorou. A voz era dela, mas arranhava os ouvidos como se outra voz mais grave, mais antiga, sussurrasse junto. Isabela sentiu o corpo inteiro estremecer. O que você fez com ele? A coisa soltou um riso baixo, quase um ronronar. Ele está vivo, por enquanto. Rafael piscou lentamente. Seus olhos pareciam vidrados como se estivesse sob algum transe. Isabela sentiu uma raiva crua ferver dentro dela. Isso acaba aqui. A coisa inclinou a cabeça. Acaba, mas você assinou. Foi então que Isabela entendeu. O contrato, o sangue, a troca. Era tarde demais, ela sentiu antes mesmo de ver. Sua sombra se alongou no chão, se distorcendo, os contornos de sua própria forma vibrando como uma vela prestes a se apagar. Seu corpo ficou pesado, seus dedos formigaram, seu reflexo sorriu. A transição estava completa. O corpo de Isabela cambaleou. Um peso imenso a puxava para trás, para baixo, para longe de tudo. Sua visão escureceu por um segundo, depois outro, e então ela não estava mais ali. Rafael piscou algumas vezes. Sua mente ainda estava nebulosa, mas ele sentia que algo estava errado. A mulher ao seu lado, Isabela, o observava com um olhar gentil. Ei, ela disse, tocando sua mão. Você está bem? Ele hesitou. Algo dentro dele gritava. Algo dizia para correr, mas era Isabela. Não era? O contrato foi assinado. O sangue derramado. E o preço pago. Isabela já não era mais a mesma. Algo muito mais antigo, muito mais sombrio, tomara o seu lugar. E agora, aquele corpo, aquele ser, caminhava livre pelas ruas, sem amarras, sem compaixão. Mas Rafael, que ainda não sabia o que acontecera de fato, estava à mercê do que viria a seguir. Algo o observava. Algo dentro de seu próprio reflexo. E a verdade, como sempre, era mais terrível do que ele poderia imaginar. Agora, a história chega ao fim. Ou talvez ao começo de algo muito pior. O contrato de sangue foi selado, mas a conta nunca deixou de crescer. Comente abaixo o que achou do final e compartilhe com seus amigos se você também se sentiu preso à história até o último momento. Será que a Isabela realmente foi perdida para sempre? Ou há algo ainda mais sombrio, à espreita esperando por sua próxima vítima? Nos diga sua opinião e compartilhe essa jornada de terror.
O silêncio na sala parecia insuportável. Renan olhou em volta, seus olhos vagando pela velha cafeteria quase deserta. Uma tarde fria, as janelas embaçadas pela umidade do inverno. Ele tentava se concentrar na conversa com os amigos, mas havia algo em seu campo de visão que o desconcentrava. Aquela mulher, ela estava lá, do outro lado da rua. Percebera-a algumas vezes ao longo da semana, sempre com o véu negro cobrindo o rosto, imóvel, como se estivesse esperando por algo. Renan sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Você está bem?" perguntou uma das amigas. Ele voltou-se para elas, tentando disfarçar. A mulher ainda estava lá, mas ele se forçou a desviar o olhar. Por mais que tentasse, não conseguia parar de pensar nela. "Não posso mais ignorar isso", murmurou para si mesmo. Ela não era uma pessoa comum, isso ele sabia. Algo estranho e misterioso a envolvia, e Renan, instintivamente, sentia que algo sombrio estava prestes a acontecer. Ele não sabia, mas aquela mulher estava começando a se tornar parte de sua história. Aquela noite, Renan não conseguiu dormir. A visão da mulher de véu negro ainda o atormentava. Ele tinha a sensação de que ela o observava, que sua presença era algo inevitável, como se ele fosse predestinado a encontrar seu olhar. Ele se levantou e olhou pela janela de seu apartamento. E lá estava ela, agora, mais perto. A mulher de véu negro estava parada embaixo de uma árvore, olhando diretamente para ele, como se soubesse que ele a observava. A sensação de desconforto aumentou. Renan sentia seu corpo gelado, a respiração pesada. Ele queria afastar o olhar, mas não conseguia. A mulher, imóvel, parecia ser a chave para algo maior, algo além de sua compreensão. Finalmente, Renan tomou coragem e saiu de casa. O medo apertava seu peito, mas algo o impulsionava a ir até lá. Ele caminhou pela rua, seus passos ecoando no silêncio da madrugada. Quando se aproximou, a mulher não se moveu. "Quem é você?" Renan perguntou, a voz trêmula. O véu cobria seu rosto, mas ele sentia que havia algo ali. Algo conhecido. A mulher ergueu lentamente a cabeça. A visão de seu rosto invisível o perturbava mais do que ele poderia imaginar. E antes que pudesse dizer mais alguma coisa, ela desapareceu na escuridão. A obsessão por ela se intensificava. Renan não podia mais se livrar da sensação de que estava sendo observado. Cada vez que olhava ao redor, via o véu negro em algum lugar, em algum ponto distante. O peso de sua presença o cercava, como se o futuro estivesse se aproximando. Naquela noite, após um jantar com amigos, ele voltou para casa mais cedo. O silêncio era ensurdecedor. Enquanto ele se preparava para dormir, ouviu um som estranho, como se algo estivesse arranhando a porta do seu quarto. Ele se levantou, os passos cautelosos. A porta estava entreaberta, a luz do corredor iluminando a escuridão do quarto. Foi quando a viu novamente. Ela estava lá. No espelho do guarda-roupa, não havia como confundir. Ela estava refletida, mas não era a mulher que ele havia visto nas ruas. O reflexo estava mais nítido, mais claro, e o mais perturbador. Ela sorriu. Renan congelou, incapaz de desviar os olhos. O reflexo parecia estar vivo, movendo-se independentemente de seus próprios movimentos. A imagem sorriu de forma peculiar, como se soubesse algo que ele não sabia. Com um estalo, a imagem desapareceu. Renan olhou ao redor, mas não havia mais ninguém. Ele não sabia se o que estava acontecendo era real, mas sabia que não era normal. Renan não conseguia mais distinguir a realidade de seus próprios pesadelos. A mulher de véu negro parecia se infiltrar em cada momento, cada espaço de sua vida. Ele a via nos espelhos, nos reflexos das vitrines, no fundo das janelas, cada vez mais próxima. Em uma noite particularmente silenciosa, Renan acordou com um calafrio. A sombra estava de novo ali, em sua cama, ao lado dele. Ele não sabia como havia chegado até lá, mas a presença fria e pesada era inegável. Ele tentou se mover, mas seus músculos estavam paralisados. E então, ela tocou sua mão. Era Clara.
Um toque que o fez perceber que ela não era de carne e osso. A mulher ergueu o véu e Renan viu seu rosto. Era ele. Era seu próprio reflexo. A imagem era uma versão mais velha, mais pálida, marcada pelo tempo e pelo sofrimento. Renan sentiu um medo paralisante. A mulher não era alguém do passado ou do presente. Ela era uma versão de si mesmo no futuro. E então ele ouviu: "Você não pode mudar o que está por vir." Ele acordou em sua cama, mas algo estava diferente. O ar estava tenso, carregado com uma sensação de desespero. O ambiente parecia distante, como se o tempo estivesse parado. A mulher de véu negro havia desaparecido, mas algo dentro dele sabia que ela estava em algum lugar, observando. Renan tentou sair de casa, mas quando se aproximou da porta, percebeu algo estranho. Uma porta havia aparecido no corredor. Ele nunca a havia visto antes, mas sabia, com uma certeza terrível, que ela o aguardava. A porta estava escura, e a sensação de que algo o chamava era inegável. Renan tocou a maçaneta, e ao girá-la, o som que se seguiu fez seu sangue congelar. Do outro lado, a escuridão parecia engolir tudo. E no centro da sala, uma figura se destacava. Ele não conseguia ver claramente, mas sabia com absoluta certeza que aquele homem estava esperando por ele. Uma presença imensa, quase palpável, como se estivesse fora do alcance de qualquer sentido. A figura se aproximou lentamente, e Renan, com o coração acelerado, soube. Ele estava prestes a se encontrar com o destino. Quando tentou gritar, a porta se fechou com força, apagando tudo ao seu redor. E então, uma voz profunda, seco e grave sussurrou: "Já está feito." A escuridão o envolveu completamente. Renan não sabia mais se ainda estava vivo ou se sua alma já havia sido tomada pela sombra. O espaço ao seu redor estava vazio, mas ele sentia que algo o observava. Ele tentou gritar, mas não havia som. Nada. Apenas o vazio. O eterno silêncio. Então, como uma última visão, o véu negro apareceu diante de seus olhos. A mulher estava lá. Ela sorriu. Mas dessa vez, era um sorriso triste. E Renan finalmente compreendeu. Ele havia encontrado seu futuro. E o futuro não era algo que pudesse ser alterado. Renan sentia a escuridão se fechar ao seu redor, como se a própria noite o engolisse. Seus pensamentos se embaralhavam, sem saber se estava acordado ou preso, em um pesadelo eterno. A presença da mulher de véu negro era a única coisa real naquele vazio sem fim. Ela sorriu novamente, mas desta vez o sorriso era de desolação, como se tivesse assistido todas as versões dele, todas as tentativas de fugir do destino. Nada pode mudar o que está escrito. A última visão que Renan teve foi do véu negro, caindo sobre seu rosto como uma última cortina sobre sua vida. Ele não resistiu, não gritou, pois sabia que sua história havia chegado ao fim. E com o último suspiro, a escuridão o consumiu por completo. Você acreditaria que o destino de Renan já estava selado? Ou será que há uma maneira de quebrar esse ciclo? Se você ficou arrepiado com esse final assustador, curta, comente e compartilhe com seus amigos. O que você acha que teria acontecido se Renan tivesse feito algo diferente? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais histórias sombrias e de arrepiar. A cidade se estendia à noite como um cadáver esfriando ao luar. O vento cortante soprava pelas ruas estreitas, deslizando como dedos invisíveis sobre a pele de Sofia, que se encolhia dentro de seu casaco fino. Ela estava exausta. O aluguel, atrasado, a geladeira vazia, as contas se empilhando como lápides. Foi por isso que, quando viu o anúncio impresso em papel amarelado e colado de maneira quase clandestina num poste, não hesitou. Procura-se assistente pessoal para trabalho, noturno. Salário acima da média. Descrição necessária. As palavras pareciam sussurrar promessas no escuro. Um telefone, um endereço, nada mais. O ônibus a deixou em frente à mansão,
Uma estrutura antiquada que se erguia com um silêncio opressivo contra o céu negro. Não havia iluminação pública ali, apenas a fraca luz das janelas superiores, pulsando como velas à beira da extinção. Ela hesitou antes de bater na porta. O som ecoou pelas paredes de pedra, reverberando de forma estranhamente lenta, como se a casa estivesse oca. Então, a porta se abriu. Ele estava ali, alto, magro, envolto em um sobretudo escuro. A pele era de uma palidez quase translúcida, como mármore sob a luz fria. Os olhos, de um azul tão pálido que pareciam congelados, a estudaram com um interesse silencioso. Senhorita Sofia? A voz era baixa, rouca, arrastada como gelo rachando. Ela assentiu, engolindo em seco. Algo no ar ao redor dele parecia distorcer a temperatura. Um arrepio subiu por sua espinha, mas ela se obrigou a sorrir. Sim, eu vi o anúncio. Entre. Ela passou pela soleira e imediatamente sentiu o frio. Não era um frio comum, de uma casa mal aquecida. Era profundo, afiado, como se a casa estivesse perpetuamente condenada ao inverno. Sr. Laurent a guiou por um corredor escuro, onde sombras se estendiam nas paredes em ângulos erráticos. O silêncio ali dentro era diferente. Não era ausência de som, mas sim um tipo de espera. Ele a levou até um escritório, mobiliado com cadeiras de couro desgastado e uma escrivaninha antiga. Um relógio marcava as horas com um tic-tac, pausado, cada batida ressoando dentro de sua cabeça como um aviso. Suas funções são simples, disse ele afundando-se na poltrona. Organização de arquivos, atendimento de algumas chamadas, preparar chá para mim. Uma pausa. Apenas chá quente. Sofia assentiu, embora uma pergunta começasse a se formar em sua mente. Há algo que eu deva saber sobre este trabalho? Ele sorriu. Seus dentes eram estranhamente brancos, mas frios, sem vida. Apenas que o frio não deve incomodá-la. A entrevista terminou ali. Sofia saiu da mansão com um contrato assinado e uma sensação incômoda agarrada ao fundo de sua mente. Naquela noite, enquanto tentava dormir, sentiu um arrepio profundo percorrer sua espinha. O vento lá fora não estava tão frio, mas, de alguma forma, o gelo parecia estar dentro dela agora. Ao se levantar para acender a luz, algo em seu reflexo no espelho a fez congelar. Sua pele parecia ligeiramente azulada. Ela tocou seu próprio rosto. Os dedos estavam tão frios quanto os dele. O frio não passou. Sofia acordou sentindo um peso estranho nos ossos, como se seu corpo estivesse se tornando algo denso, rígido. Sua respiração saía em pequenas névoas, e a pele azulada parecia ter se espalhado para os pulsos. Talvez fosse só cansaço. Talvez só precisasse de um banho quente. Mas a água escaldante deslizou por sua pele sem efeito. Ela não sentiu o calor. Quando voltou à mansão naquela noite, a sensação piorou. O ar ali dentro estava ainda mais gélido, a ponto de sua respiração condensar assim que atravessou a porta. Bem-vinda de volta, disse Sr. Laurent, sem olhar para ela. Ele estava à mesa do escritório, absorto em papéis antigos, suas mãos pálidas deslizando suavemente pelas folhas amareladas. A voz dele parecia mais baixa que na noite anterior, como se tivesse sido pronunciada debaixo d'água. Você está com frio? Perguntou Sofia, incapaz de conter a pergunta. Ele parou de escrever e o silêncio pesou. Estou sempre com frio. As palavras foram ditas sem emoção, mas algo sobre elas fez seu estômago se revirar. Ignorando o desconforto, ela iniciou suas tarefas. Pegou uma pilha de cartas antigas para organizar e, enquanto as folheava, notou algo peculiar. Todas eram de mulheres. Cartas de agradecimento, de saudade, de amor. Mas conforme avançava na leitura, os tons mudavam. Por favor, deixe-me sair. Atrás dela, a respiração de Sr. Laurent pairava no ar, visível como um sussurro gelado. Impressionante, não? Ele murmurou. Ela não respondeu. Não conseguia. Seu olhar estava preso aos blocos de gelo, às mulheres aprisionadas lá dentro, ao espaço vazio com seu nome.
Então, um som quebrou o silêncio, um estalo. Sofia se virou lentamente. Sr. Laurent havia retirado suas luvas, revelando dedos impossivelmente pálidos, quase translúcidos. Quando ele ergueu a mão, gotas de gelo se formaram na ponta de seus dedos, caindo no chão como pequenas lâminas afiadas. Você sente, não sente? Ele sussurrou. Sofia recuou um passo. Sentir o quê? Ele sorriu. O frio dentro de você. Ele já começou. Ela queria negar, dizer que ele estava louco. Mas o terror verdadeiro veio quando olhou para suas próprias mãos. A pele estava ainda mais azul. As unhas, acinzentadas. E então ela percebeu algo pior. Seus movimentos estavam mais lentos, como se seu sangue estivesse ficando espesso, como se seu corpo estivesse congelando por dentro. Não. Não. Isso não pode estar acontecendo. Sofia se virou para correr, mas o porão parecia ter se estendido, os degraus muito mais longe do que deveriam estar. A escuridão ondulava ao seu redor, como um abismo sem fundo. E então, as mulheres congeladas abriram os olhos. Todos ao mesmo tempo, olhos mortos, opacos, mas cheios de algo que Sofia reconheceu imediatamente. Dor. Elas estavam conscientes. Elas tentaram resistir, disse Sr. Laurent, aproximando-se. Assim como você. Sofia sufocou um grito quando sentiu algo segurar seu pulso. Uma das mulheres dentro do gelo. Os dedos dela estavam quebradiços, como vidro rachado, mas apertavam Sofia com força impossível. A boca dela se moveu, a voz saindo fraca, trêmula. Corre. Mas quando Sofia tentou se soltar, sentiu algo dentro dela se partir. Um estalo gelado subiu por sua espinha. Sr. Laurent sussurrou atrás dela. É tarde demais. O frio invadiu Sofia de uma só vez. Seu coração bateu devagar. E por um segundo, quase parou. Sofia sentiu seu corpo ceder. O frio que antes era apenas um incômodo, agora era absoluto, dentro dela. Suas veias pareciam ter se transformado em trilhas de gelo. Seus músculos estavam rígidos, pesados. A respiração vinha em pequenos sopros brancos, cada vez mais fracos. Mas sua mente ainda estava ali. Ainda era ela. E ela não queria morrer. Com um esforço desesperado, Sofia arrancou o braço da mulher congelada que a segurava, sentindo a pele de seus dedos rachar com o impacto, se quebrando como vidro. Sr. Laurent continuava parado, observando, sempre observando. Você luta bem, disse ele quase com admiração. Mas quanto tempo acha que vai durar? Ela ignorou. Se ainda tinha tempo, precisava fugir. Tremendo, se forçou a dar um passo para trás. Outro. O porão girava ao seu redor, o frio sugando sua consciência como um veneno invisível. Mas então, ela viu, no canto do cômodo, uma lareira antiga, apagada, coberta de poeira e negligência. Mas ali dentro, restos de carvão. Se conseguisse reacender o fogo... Sofia cambaleou até lá, suas mãos dormentes agarrando um fósforo de uma prateleira próxima. Os olhos de Sr. Laurent se estreitaram. O que acha que está fazendo? Sofia não respondeu. Acendeu o fósforo. A chama dançou fraca, quase morrendo ao tocar o ar gélido. Mas ela o jogou sobre o carvão, soprando com o que restava de seu fôlego. Uma fagulha, depois outra. E então, fogo. O calor tomou o porão de uma só vez, avançando como uma onda viva. Sofia sentiu o gelo em sua pele começar a derreter, a dormência recuar. Mas o grito que ecoou ali dentro não foi dela. Foi de Sr. Laurent. Sua pele pálida começou a rachar, revelando um interior negro e vazio, como se não houvesse carne debaixo dela, apenas oco e gelo. Ele tentou se afastar do fogo, mas algo estava errado. Ele estava preso. O calor o enfraquecia. O calor o destruía. Sofia não hesitou. Agarrando uma tocha improvisada, avançou. Não. Laurent sussurrou. Pela primeira vez ele parecia sentir medo, mas ela não parou. Atacou. O fogo se espalhou por sua roupa,
por seu corpo pálido, e ele soltou um grito distorcido. O frio dentro da mansão pareceu rugir em desespero, mas foi tarde demais. Sr. Laurent queimou como uma estátua oca, rachando e desmoronando em pedaços, de gelo escuro. O porão tremeu. As mulheres congeladas começaram a se despedaçar. Sofia correu para as escadas enquanto o chão rachava, o gelo se rompendo como vidro quebrado. Quando emergiu, a mansão inteira parecia estar morrendo. As paredes pingavam água, como se o frio que as sustentava estivesse derretendo. O ar não era mais opressor, mas o ranger dos cômodos avisava. Tudo estava desabando. Ela correu. Atravessou o saguão, tropeçando sobre os tapetes encharcados, e saltou pela porta no instante em que a casa começou a ruir. Quando olhou para trás, a mansão de Sr. Laurent estava afundando em si mesma, como se nunca devesse ter existido. E então, silêncio. Sofia caiu de joelhos ofegante, sentindo finalmente o calor do lado de fora. Sentindo-se viva. Ela escapou. Ela venceu, ou... Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha, olhou para suas mãos. Ainda azuladas. Ainda dormentes. E então, seu coração bateu devagar demais. O frio ainda estava dentro dela. A respiração de Sofia saiu em uma fina névoa branca. O gelo não havia desaparecido. Sr. Laurent pode ter morrido, mas parte dele ainda estava nela. Sofia ficou ali ajoelhada diante das ruínas da mansão, sentindo o calor do mundo ao seu redor. Mas dentro dela, o frio persistia. Seu coração batia devagar, muito devagar. Ela tentou se convencer de que era apenas cansaço, que tudo passaria com o tempo. Mas então, quando ergueu a mão diante do rosto, viu o que não queria ver. A ponta de seus dedos estava começando a congelar novamente. O terror voltou, rastejando como uma sombra. Sr. Laurent estava morto. Mas e se ele nunca tivesse sido apenas um homem? E se o frio fosse algo vivo, algo que precisa de um novo corpo para continuar existindo? E se fosse tarde demais para escapar? Sofia abriu a boca para gritar, mas de seus lábios secos, tudo o que saiu foi uma fina névoa branca. O frio havia escolhido um novo lar, e agora ele era ela. Se essa história fez seu sangue gelar, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. E me conta aqui, você acha que Sofia ainda pode ser salva? Ou o frio a consumiu para sempre? A oferta surgiu como um sussurro entre as sombras. Um convite velado àqueles dispostos a ignorar o peso do inexplicável em troca de um pagamento exorbitante. Clara não hesitou. Seu aluguel estava vencido. As dívidas se acumulavam como cadáveres, insepultos, e a promessa de uma solução instantânea pulsava como um chamado inevitável. O anúncio era simples. Precisa-se de jovem para serviço noturno. Trabalho fácil, altíssimo pagamento, discrição absoluta. O endereço a levou a um casarão esquecido pelo tempo. As janelas eram altas e estreitas, como olhos sempre semicerrados. O ar tinha o cheiro de madeira antiga e velas consumidas. Contratante, Sr. Luden. A recebeu com um sorriso calculado e olhos que jamais piscavam. Seu rosto pálido parecia esculpido em mármore, e sua voz carregava o tom de quem já esqueceu como é ser contestado. O trabalho é simples, disse, ele guiando-a por corredores cujas sombras pareciam deslizar pelas paredes. Você usará este vestido e sentará naquela cadeira. Permanecerá imóvel até que o relógio marque 3 horas. O vestido era vitoriano, feito de seda escura e rendas finamente trabalhadas. Clara sentiu um arrepio ao tocá-lo. E... é só isso? Sua voz ressoou no vasto salão. Apenas isso, respondeu Luden. Seu sorriso permaneceu. Na primeira noite, nada aconteceu. O silêncio era denso, opressor. O Sr. Luden sentava-se à sua frente,
observando-a com olhos vazios. Seu olhar não buscava beleza, mas perfeição. Na segunda noite, ela notou algo estranho. Quando os sinos marcaram 3 horas, o tempo pareceu hesitar. O momento em que ela se levantou pareceu um eco retardado de si mesma. Mas foi na terceira noite que o horror começou a se revelar. O relógio soou 3 badaladas. Clara tentou se mexer. Não conseguiu. Tentou engolir, mas sua garganta estava travada. Seu coração martelava contra as costelas. Suas mãos repousavam em seu colo, frágeis, inertes, como se não fossem mais dela. Do outro lado do salão, Sr. Luden sorriu. A forma está quase perfeita. O corpo de Clara era uma estátua, de carne. Ela tentou erguer os dedos, virar a cabeça, piscar com força para dissipar aquele torpor esmagador. Mas tudo o que conseguiu foi o silêncio de seus próprios ossos, rígidos como se estivessem enraizados na poltrona. O Sr. Luden levantou-se da cadeira, aproximando-se devagar, saboreando cada passo. Ele parou diante dela, inclinando a cabeça, de leve, como um escultor avaliando sua obra inacabada. Já quase não se nota a diferença. Seu toque deslizou por sua bochecha, frio, meticuloso. Os olhos de Clara eram as únicas partes de seu corpo que ainda lhe pertenciam, mas chorar era impossível. O tempo passou arrastado, até que de repente o feitiço que aprendia se desfez. Um tremor percorreu seus membros como se estivesse emergindo de um pesadelo. Ela arfou, sugando o ar com a avidez de quem quase se afoga. "Você está indo bem, Clara", disse o Sr. Luden, virando-se para a escuridão do salão. "Continue, assim." Ela saiu daquela casa naquela noite com as pernas trêmulas, o corpo ainda formigando de forma estranha. Mas o pior ainda estava por vir. Quando acordou no dia seguinte, sentiu um peso estranho em seus ossos, como se algo invisível estivesse lentamente tomando posse de sua estrutura. Seu próprio reflexo no espelho parecia tardar 1 milésimo de segundo para imitá-la. Seu primeiro pensamento foi desistir do trabalho, mas quando tentou pegar o telefone para ligar ao Sr. Luden, sua mão não respondeu. O tempo congelou. Ela tentou mover os dedos, flexionar o pulso, forçar a respiração a se acalmar, mas nada. Por um instante desesperador, o torpor da noite anterior estava de volta, arrastando-a para aquele silêncio sem vida. E então, tão repentinamente quanto viera, passou. Clara arfou, os dedos fechando-se ao redor do telefone como se o objeto pudesse salvá-la. Mas a verdade já estava impressa em sua mente. Aquilo não era cansaço, não era uma ilusão. Algo estava mudando dentro dela. Clara tentou se convencer de que tudo não passava de um efeito colateral do cansaço, mas seu próprio reflexo parecia zombar dessa ilusão. Na superfície do espelho, havia algo de errado com ela. A pele estava suavizada, sem marcas, sem rugas de expressão. Seus olhos, antes vibrantes, pareciam mais opacos, como se um verniz frio os revestisse. Mas o pior era o movimento. Quando Clara inclinou a cabeça, seu reflexo seguiu com um atraso mínimo, quase imperceptível, mas real. Seu coração disparou. Ela afastou-se do espelho, a respiração curta e entrecortada. Precisava sair dali. Precisava... Toque, toque, toque. A batida na porta interrompeu seus pensamentos. Seu corpo gelou. Ela não esperava ninguém. Com passos hesitantes, Clara se aproximou, os dedos suados girando a maçaneta. A porta rangeu ao se abrir, revelando o Sr. Luden, impecável como sempre, os olhos cortantes como vidro. "Eu não te dei meu endereço." Sua voz saiu mais fraca do que queria. "Eu sempre sei onde está a minha criação." A resposta a paralisou. "O que você quer?" Ela sussurrou. O Sr. Luden sorriu, inclinando-se levemente para dentro do apartamento. "Apenas ver como você está progredindo." Seus olhos passearam por ela com uma satisfação doentia. "O processo já começou. Logo a transição será completa." Clara recuou um passo. "Transição? O que você fez comigo?" Ele inclinou a cabeça quase com curiosidade. "O que você permitiu que eu fizesse?" "Você aceitou o papel, Clara. Agora ele precisa ser cumprido até o fim." A raiva rompeu sua paralisia. "Saia daqui."
Eu não vou mais fazer isso. O sorriso de Luden não desapareceu. Você ainda acredita que tem escolha? Então, antes que ela pudesse responder, ele se virou e foi embora, deixando no ar uma única frase. Já não há diferença entre a carne e o porcelanato. O silêncio que se seguiu era sufocante. Seu peito arfava, seus punhos estavam cerrados. E então Clara percebeu algo. Ela não sentia o coração batendo. O silêncio dentro de Clara era absoluto. Ela pressionou os dedos contra o peito, buscando desesperadamente uma batida, um indício de que ainda era humana. Nada. Seu corpo estava frio, rígido. Mas ela ainda se movia, de alguma forma, ainda estava consciente. O pânico a consumia quando o espelho à sua frente tremeu levemente, distorcendo sua imagem como se a superfície do vidro fosse líquida. E então, sua reflexão sorriu. Clara não sorriu. Ela recuou, os olhos arregalados enquanto sua própria imagem a encarava com um deleite macabro. Finalmente percebeu? A voz veio do espelho, doce como vidro quebrando. O grito morreu na garganta de Clara. A coisa dentro do espelho levantou uma das mãos e sua verdadeira mão formigou, queimando por dentro, como se estivesse sendo puxada de dentro para fora. Não lute. A troca já começou. Clara cambaleou para trás, chocando-se contra a parede. Sua respiração era errática, seus membros mais pesados a cada segundo. Ela precisava sair dali, precisava fugir. Com esforço, agarrou sua bolsa e disparou pela porta. Os corredores pareciam longos demais, as sombras estendendo-se como mãos que tentavam segurá-la. Quando finalmente chegou à rua, o ar gelado da noite pareceu rasgar seus pulmões. Mas pelo menos ela ainda podia sentir algo. Ela correu. Correu até que seus pés queimassem, até que sua visão tremesse, até que seu corpo inteiro parecesse prestes a se despedaçar, até que, craque, o som veio de dentro dela. Dor foi lancinante, súbita, cortante. Sua perna dobrou de um jeito errado, como porcelana rachando. Clara caiu de joelhos. O chão estava frio sob suas mãos, e então ela viu. Fendas finas surgiam em sua pele, como pequenas rachaduras, mas não sangravam. Sob elas não havia carne. Havia algo branco, algo duro, algo que não era humano. Clara arfava, os olhos fixos nas rachaduras que se espalhavam por sua pele. Elas cresciam, avançando por seus braços, suas mãos, seu pescoço, como se estivesse se despedaçando por dentro. Não, não! Sua voz saiu estranha, reverberando como se viesse de dentro de um espaço vazio. Ela pressionou as mãos contra o próprio rosto, tentando sentir sua pele, seu calor, mas não havia mais calor. Só o frio implacável da porcelana. Os ruídos da rua ficaram distorcidos, abafados, como se Clara estivesse ouvindo tudo através de um vidro grosso. O mundo ao redor parecia distante, irreal. E então, uma sombra caiu sobre ela. Pés bem lustrados, sapatos de couro perfeitamente alinhados. Sr. Luden, ele a observava com satisfação silenciosa, como um escultor que finalmente termina sua obra. Belíssimo, sua voz era pura admiração. O momento exato da transição. Tão poucos têm a chance de vê-lo e senti-lo. Clara tentou se arrastar para longe, mas seu corpo não respondeu. Os músculos estavam rígidos, suas articulações travadas. Me ajude! Ela tentou dizer, mas sua boca não se moveu. O Sr. Luden ajoelhou-se ao seu lado, os dedos tocando delicadamente as rachaduras que se expandiam em sua pele. Você aceitou o papel, e ele foi perfeitamente desempenhado. Seus olhos eram 2 buracos negros, devorando o último vestígio de humanidade de Clara. Ela tentou gritar, mas não havia mais som. Tentou correr, mas suas pernas já não lhe pertenciam. Seus braços estavam presos na posição exata em que haviam caído. Seus dedos tortos e imóveis. Sua cabeça inclinada em um ângulo sutil como uma peça de exibição. E então, ela parou. O silêncio era total. Nenhuma respiração. Nenhuma batida de coração. Nenhuma sensação.
O Sr. Luden se levantou. Clara não mais existia. Apenas a boneca permaneceu ali, imóvel, perfeita e eternamente prisioneira. O silêncio era total. Nenhuma respiração, nenhuma batida de coração, nenhuma sensação. O Sr. Luden deu um passo para trás, contemplando sua obra com um sorriso satisfeito. Clara não mais existia. No lugar onde antes havia uma jovem de carne e osso, restava apenas uma boneca perfeita, imóvel, olhos vítreos fixos, no vazio. Ele se inclinou levemente, murmurando: "Bem-vinda ao seu novo lar." Atrás dele, a porta do carro se abriu sozinha. No interior, fileiras de outras bonecas estavam cuidadosamente organizadas, todas vestindo trajes vitorianos impecáveis. O Sr. Luden pegou Clara em seus braços com uma delicadeza ritualística. O tecido do vestido farfalhou, mas ela não se moveu. Nunca mais se moveria. Com um último olhar para a rua vazia, ele fechou a porta. O carro partiu, desaparecendo na escuridão, levando consigo mais uma adição à sua coleção. E assim, Clara foi esquecida pelo mundo, mas não pelo Sr. Luden. Talvez em algum lugar ainda pudesse gritar por socorro dentro da nova prisão de porcelana. Ou talvez já não restasse nada além do vazio. Se essa história te arrepiou, imagine ser a próxima pessoa a aceitar a proposta do Sr. Luden. Gostou do vídeo? Então curta, comente e compartilhe para mais pessoas conhecerem essa história assustadora. Se você quer mais conteúdos de terror cheios de suspense e reviravoltas, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. O que você faria no lugar de Clara? Deixe sua resposta nos comentários. Até a próxima história, se você tiver coragem.